O rosto de seu advogado ficou branco. Digo completamente branco, como se tivessem drenado todo o sangue dele. O Dr. Kwon Hyung-sik, o advogado de divórcio mais caro do país, o homem que nunca perdia, estava ali com as mãos trêmulas, folheando documentos que ele claramente não esperava ver. Meu marido, Kim Tae-hun, estava sentado ao lado dele, e observei o sorriso confiante dele derreter como sorvete na calçada quente. Puro terror o substituiu. O homem que me mandou sair da nossa casa. O homem que chamou nossa filha de nomes repugnantes. O homem que pensou que estava prestes a tomar tudo de mim. Ele finalmente entendeu. Ele já havia perdido. Mas deixe-me contar como cheguei lá. Porque 7 semanas atrás, eu era quem pensava que minha vida tinha acabado. Meu nome é Lee Mi-han, tenho 34 anos. E por 10 anos acreditei ter um bom casamento. Não perfeito, mas bom. Eu era contadora forense antes de me tornar mãe. Uma muito boa, na verdade. Eu encontrava dinheiro escondido para viver. Eu descobria esquemas de fraude que executivos pensavam ser à prova de balas. Mas quando minha filha Hae-un tinha 2 anos e foi diagnosticada com uma condição respiratória crônica, Tae-un me convenceu a ficar em casa. Ela precisa de você, ele disse. Eu ganho dinheiro suficiente para nós dois, ele disse. Você sempre pode voltar a trabalhar mais tarde, ele disse. Então, abandonei minha carreira para criar nossa filha e apoiar os sonhos dele. Engraçado como as coisas funcionam às vezes. Aquela terça-feira à noite, começou como qualquer outra. Eu estava preparando kimchi jjigae para o jantar. A Yeon estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. E Tae-hun chegou mais cedo. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal de aviso. Tae-hun nunca chegava em casa mais cedo. Ele afrouxou a gravata, sentou-se à mesa em frente à nossa filha e calmamente anunciou que havia pedido o divórcio. Simplesmente assim, como se estivesse me dizendo que pegou a roupa na lavanderia. Mas então, ele continuou falando. E cada palavra me atingiu como um soco no estômago. Ele queria tudo. A casa, os carros, as contas de investimento. Ele já havia contratado Kwon Hyung-sik, e eu deveria simplesmente aceitar que ia perder. Então ele olhou para Hae-un, nossa menina de 8 anos, que estava ali ouvindo cada palavra, e ele disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse que não precisava de mim, nem da minha filha doentia e fedida. Ele realmente a chamou disso, fedida, como se fosse lixo para ser descartado. Hae-un começou a chorar. Eu a abracei enquanto meu mundo inteiro desmoronava ao nosso redor. E Tae-hun apenas ficou sentado, parecendo irritado, como se nossa dor fosse um inconveniente para a agenda dele. A campainha tocou. Claro que tocou, porque quando sua vida desmorona, sempre há alguém esperando para piorar as coisas. A mãe de Tae-hun, Eomeoni Kim, entrou sem esperar que alguém atendesse. Ela tinha uma chave, é claro. Eomeoni tinha problemas de limite, da mesma forma que o oceano tem problemas de água. Ela entrou na minha cozinha como se fosse dona do lugar, o que suponho que ela agora acreditava ser. E imediatamente começou a medir as janelas, medindo-as mesmo. Ela tinha uma pequena fita métrica em sua bolsa de grife, e estava verificando as dimensões para cortinas novas, enquanto minha filha soluçava em meus braços. Yomione nunca gostou de mim. Desde o dia em que Tae-hun nos apresentou, ela deixou claro que eu não era boa o suficiente para o filho precioso dela. Eu vinha de uma família de classe média comum. Não tinha a linhagem certa, nem as conexões certas, nem aparentemente os tratamentos de janela certos. Por 10 anos, ela fazia pequenos comentários sobre minha comida, minha limpeza, minha parentalidade, tudo. Agora ela estava triunfante. Ela disse a Tae-hun que estava orgulhosa por ele finalmente ter tomado a decisão certa. Ela disse que sempre soube que eu estava apenas atrás do dinheiro dele. A ironia dessa afirmação ficaria clara mais tarde, mas na época, apenas doeu. Tae-hun me deu 48 horas para arrumar minhas coisas e sair da casa dele. A casa em que eu morava há 8 anos. A casa onde criei nossa filha. 2 dias para pagar uma década. Não dormi naquela noite. Fiquei no quarto de Hae-un, observando-a respirar, ouvindo o leve chiado que nunca desaparecia, e tentei descobrir como minha vida havia desmoronado tão completamente. Pensei em todos os sinais que devo ter perdido. As noites tardias no escritório, as viagens de negócios que pareciam acontecer cada vez mais, a maneira como ele olhava para o telefone e sorria para mensagens que eu nunca via. Eu estava tão focada em ser uma boa mãe, que esqueci de notar que estava me tornando uma esposa invisível. Na manhã seguinte, enquanto embalava caixas no meu quarto como uma hóspede que havia ficado tempo demais, encontrei algo, um extrato bancário que havia caído atrás do criado mudo de Tae-hun, provavelmente meses atrás. Quase o joguei fora,
Mas velhos hábitos são difíceis de morrer. E quando você passa anos analisando documentos financeiros, não consegue evitar olhar para os números. Algo estava errado. O saldo da conta era muito pequeno. Eu sabia aproximadamente quanto Tai-Hung ganhava. Eu sabia nossas despesas mensais. A matemática não funcionava. Deveria haver pelo menos 3 vezes essa quantia em poupança. Onde estava o resto do nosso dinheiro? Coloquei aquele extrato na minha bolsa. Na época, eu não sabia por quê. Talvez instinto, talvez esperança, talvez apenas a contadora forense em mim, se recusando a deixar uma discrepância passar. Mas aquele pedaço de papel amassado mudaria tudo. Tai-Hung estava parado na porta, enquanto eu colocava as últimas caixas no meu carro. A Eun já estava sentada no banco de trás, agarrada ao seu coelho de pelúcia. Tai-Hung não a abraçou para se despedir. Ele nem olhou para ela. Ele apenas olhou para o relógio, como se estivéssemos atrasando-o para algo mais importante. Provavelmente um jogo de golfe ou sua namorada, embora eu não soubesse dela ainda. Eu me afastei da casa que ajudei a pagar, da vida que construí e do homem que pensei conhecer. Minha filha me perguntou quando voltaríamos para casa. Eu não tinha uma resposta, mas tinha aquele extrato bancário. E eu tinha 10 anos de treinamento profissional que Tai-Hung aparentemente havia esquecido. Tai-Hung não estava satisfeito apenas em terminar nosso casamento. Ele queria me destruir completamente. Em poucos dias, nossos amigos em comum pararam de retornar minhas ligações. Um deles finalmente admitiu o porquê. Tai-Hung estava dizendo a todos que eu estava mentalmente instável. Ele disse que eu tinha problemas de abuso de substâncias. Ele insinuou que eu poderia ser uma mãe inapta. 10 anos sendo uma esposa e mãe devotada, e de repente, eu era a vilã da minha própria história. Descobri mais tarde que ele estava construindo essa narrativa há meses. Pequenos comentários em jantares, sussurros preocupados para vizinhos, mas a pior parte chegou pelo correio 3 semanas depois. Uma explicação de benefícios da nossa companhia de seguro-saúde, me informando que Hae-un não estava mais coberta. Ele a havia removido de sua apólice. Minha filha, que precisa de tratamento regular para sua condição respiratória, que requer medicação todos os dias, de repente não tinha seguro. A primeira conta da farmácia chegou ao nosso minúsculo apartamento alugado. Olhei para o número e senti-me fisicamente doente. Era mais do que nosso aluguel mensal por apenas uma prescrição. Isso não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre a saúde da minha filha. Tai-Hung estava usando nossa criança como arma, e ele nem teve a decência de se importar se ela se machucaria no fogo cruzado. Acho que foi quando algo mudou dentro de mim. O medo começou a se transformar em outra coisa, algo mais nítido. Eu me encontrei com uma advogada de divórcio naquela semana. Ela olhou para o meu caso, olhou para o nome do advogado de Tai-Hung, e seu rosto caiu. Dr. Kwon Hyung-sik. Ela realmente suspirou em voz alta. Ela me disse que eu deveria aceitar o acordo que ele oferecesse, porque lutar contra Kwon era como lutar contra um tsunami com um guarda-chuva. Ótimo. Muito encorajador. Alguns dias depois, tive que ir ao escritório de Tai-Hung. Durante o processo de divórcio, ambas as partes têm o direito legal de solicitar documentos financeiros. Eu precisava de cópias das declarações fiscais e extratos comerciais. A secretária de Tai-Hung, uma mulher quieta chamada Park Jeon-ja, me ajudou a recolher o que eu tinha direito de ver. Ela tinha olhos gentis. Mas eu mal a notei naquele dia por causa do que vi pela porta do escritório de Tai-Hung. Lá estava ela, Lee Seo-yeon, vestida com roupas de grife, debruçada sobre a mesa do meu marido como uma decoração humana. Ela estava rindo de algo que Tai-Hung disse, tocando o braço dele daquela maneira que as mulheres tocam nos homens com quem estão dormindo. E quando ela me viu parada na porta, ela sorriu, não envergonhada, não arrependida, arrogante. Ela olhou para mim, como se eu já fosse notícia de ontem. O caso estava acontecendo há 2 anos. 2 anos de mentiras. 2 anos de viagens de negócios que não eram viagens de negócios. Enquanto eu estava em casa cuidando da filha dele e apoiando a carreira dele, ele estava construindo uma vida inteira separada com outra pessoa. Voltei para casa e cometi o erro de verificar as redes sociais. O Instagram de Seo-yeon era um monumento à traição do meu marido. Fotos de jantares românticos em restaurantes que Tai-Hung sempre dizia serem muito caros. Férias na praia em lugares que nunca visitamos em família. Então veio a contribuição de Eomeone para minha humilhação pública. Ela postou uma longa mensagem sobre como estava feliz por seu filho finalmente ter se livrado da caçadora de dotes que o havia prendido. Ela escreveu que Tai-Hung merecia algo melhor do que uma mulher que nem conseguia produzir um neto saudável. Ela disse que minha família tinha genes defeituosos. Ela realmente digitou essas palavras para que todos pudessem ver.
A proposta de acordo chegou por correio registrado. Tai-hung estava sendo tão generoso, explicava a carta. Ele me deixaria ficar com minhas roupas pessoais e meu carro, que já estava em meu nome de qualquer maneira. Todo o resto ia para ele. A casa, todos os investimentos, contas de aposentadoria. Eu receberia o mínimo de pensão alimentícia, com base na renda declarada dele, que eu já suspeitava ser muito menor do que a renda real. Eu tinha 30 dias para aceitar esta oferta ou enfrentar a força total de sua equipe legal no tribunal. Eu me sentei à minha mesa de cozinha naquele apartamento apertado, ouvindo a Haeun tossir no quarto ao lado, e senti algo que não sentia há semanas. Não desespero, não medo. Clareza. Tai-hung havia esquecido algo importante sobre mim. Ele se lembrou da esposa que fazia o jantar e criava a filha e sorria para os insultos da mãe dele. Ele se esqueceu da mulher que costumava desmantelar demonstrações financeiras fraudulentas para viver. Ele se esqueceu que antes de eu ser Kim Mi-han, a dona de casa, eu era Lee Mi-han, contadora forense, e eu era muito, muito boa no meu trabalho. Peguei aquele extrato bancário amassado da minha bolsa. Os números ainda não batiam, e agora eu ia descobrir por quê. Eu não usava minhas habilidades de contabilidade forense há 6 anos. Mas acontece que esse tipo de treinamento não desaparece. Ele apenas espera, como um computador em modo de suspensão, pronto para acordar quando você precisa. Comecei a espalhar documentos pela mesa da cozinha todas as noites depois que Ayun ia para a cama. Extratos bancários, declarações fiscais, contas de cartão de crédito, mais os registros que eu havia guardado ao longo dos anos, porque contadores são acumuladores naturais de papelada. Minha avó costumava dizer que os números não mentem, mas as pessoas usam números para mentir o tempo todo. Encontrar as mentiras era minha especialidade, e Tai-hung estava mentindo há muito tempo. Liguei para minha antiga colega de faculdade, Choi Ji-yeon. Ji-yeon tinha ficado na área e construído uma prática de sucesso. Quando expliquei minha situação, ela não hesitou. Ela disse que analisar as finanças sombrias do meu marido parecia sua ideia de uma sexta-feira à noite perfeita, e ela estava totalmente dentro. Ji-yeon veio com vinho, comida chinesa e um bloco de notas. Espalhamos tudo no chão da minha sala de estar como uma cena de crime financeiro. Em 2 horas, ela estava apontando para os números e fazendo aquela cara que costumava fazer na faculdade quando encontrava algo suculento. Ela me disse que meu marido era péssimo em matemática ou estava escondendo muito dinheiro. Eu disse a ela que Tai-hung era excelente em matemática. Ela sorriu e disse, então vamos nos divertir. Enquanto isso, Tai-hung intensificou seus ataques. Seu advogado entrou com uma moção de custódia total de Haeun. O motivo me fez querer gritar. Tai-hung alegou que eu estava financeiramente instável e não podia fornecer os cuidados adequados para uma criança com necessidades médicas. O homem que removeu a própria filha do plano de saúde agora queria a custódia total. Ele sabia que ameaçar tirar minha filha me machucaria mais do que qualquer outra coisa. Haeun era uma peça de xadrez para ele, uma maneira de me forçar a render. Mas eu não estava me rendendo, não mais. A primeira descoberta veio depois de 3 noites de escavação. Contas ocultas. Tai-hung havia aberto contas de investimento em um banco diferente do nosso habitual. Contas que nunca foram divulgadas em nossas declarações financeiras conjuntas. O total nessas contas era de mais de 300 milhões de KRW. Dinheiro que ele vinha desviando da renda de sua empresa por anos, alegando que ia para despesas e impostos. Dinheiro que deveria ter sido propriedade conjugal. Mas a casa foi a verdadeira revelação. A casa que Tai-hung chamava de a casa dele. Lembro-me de quando a compramos. Eu estava grávida de 7 meses de Haeun e tendo complicações. O médico havia me colocado em repouso. Tai-hung disse que cuidaria de toda a papelada de fechamento. Ele me trouxe documentos para assinar e eu os assinei porque confiei totalmente no meu marido. Minha avó havia falecido no nosso primeiro ano de casamento. Ela me deixou 250 milhões de KRW. Colocamos 230 milhões de KRW como entrada na nossa casa, meu dinheiro, minha herança. Eu tinha os registros de transferência bancária. Mas quando finalmente olhei para a escritura, de verdade, meu nome não estava lá. Tai-hung havia colocado apenas o nome dele no título. Ele pegou o dinheiro da minha avó, usou-o para comprar uma casa, e depois garantiu que eu não tivesse propriedade legal dela. Ji-yeon me disse que ele era incrivelmente arrogante, ou incrivelmente estúpido, possivelmente ambos, e que iríamos enterrá-lo. Mas encontramos mais, muito mais. Uma empresa de fachada registrada no exterior, contas offshore, um padrão de transações que se parecia exatamente com um desfalque de livro didático.
Tai-Hung não estava apenas escondendo dinheiro de mim. Ele estava escondendo dinheiro de seus próprios sócios. Ele estava cometendo fraude, em uma escala que ia muito além do tribunal de divórcio. Eu também ainda tinha minhas certificações profissionais. Eu as mantive atualizadas ao longo dos anos. A contadora em mim estava se preparando para o desastre, mesmo quando a esposa em mim acreditava no para sempre. A evidência estava crescendo, mas eu precisava de ajuda para juntar tudo de uma maneira que se sustentasse no tribunal. Eu precisava de uma advogada que não tivesse medo de Kwon Hyung-sik, e eu a encontrei. O nome dela era Advogada Jang Mi-kyung. Ela trabalhava em um pequeno escritório acima de uma padaria no centro da cidade. Sem área de recepção chique, apenas uma mesa coberta de arquivos de casos, e uma mulher que olhou para mim como se já soubesse que eu ia vencer. Ji Yeon a havia encontrado através de conexões profissionais. A dona Jang havia vencido Kwon Hyung-sik 2 vezes. Eu não podia pagar as taxas normais dela. Eu fui honesta sobre isso desde o início. Mas a Dro Jang olhou para a evidência que Ji Yeon e eu havíamos compilado, e suas sobrancelhas subiram cada vez mais a cada página. Quando terminou, ela se recostou na cadeira e sorriu. Ela disse que aceitaria meu caso em honorários de sucesso parciais, um pequeno pagamento inicial agora e uma porcentagem do que ganhássemos, porque iríamos vencer. Ela chamou o caso de Tai-Hung de um castelo de cartas construído sobre areia movediça durante um terremoto. O empréstimo de Ji Yeon cobriu o pagamento inicial. Os 8 milhões de KRW do fundo secreto da minha avó cobriram as taxas iniciais de registro. Minha avó havia morrido há 9 anos, mas ainda estava me salvando. A primeira instrução da Dra. Jang me surpreendeu. Ela me disse para parecer derrotada. Deixar Tai-Hung pensar que ele já havia vencido. Chore nos momentos certos. Pareça confusa com os procedimentos legais. Deixe os advogados dele confortáveis em sua arrogância. Quanto mais confiantes eles se tornassem, mais desleixados ficariam. E o desleixo deixa evidências. Então, eu interpretei o papel da dona de casa oprimida, que não entendia as coisas grandes e complicadas da lei. Enquanto isso, eu estava construindo um caso que acabaria com a carreira dele. Documentamos cada conta oculta. Rastreamos cada transferência suspeita. Calculamos cada won que deveria ter sido propriedade conjugal, mas de alguma forma, acabou nos portfólios secretos de Tai-Hung. O total não era mais de 300 milhões de KRW. Quando terminamos de contar, ultrapassava 800 milhões de KRW, cerca de $600 mil. 800 milhões de KRW escondidos do nosso casamento, escondidos da Receita Federal, escondidos de seus próprios sócios. Meu marido não era apenas um traidor. Ele era um criminoso. A evidência sobre seu Yeon era quase engraçada. Quase. Tai-Hung comprou um carro para ela, um carro muito bom, que custou mais do que eu gastei no tratamento médico de Haeun em 3 anos. Ele comprou joias para ela, incluindo um colar de 5 milhões de KRW, que lembrei de ter visto no extrato do cartão de crédito. Ele me disse que era um presente para um cliente. Ele também alugou um apartamento para ela, para que pudessem ter seu refúgio romântico privado a 15 minutos de nossa casa de família. Os recibos para tudo isso estavam nos registros de despesas de sua empresa, que ele havia reivindicado como deduções fiscais. Então, ele não estava apenas traindo a esposa. Ele também estava trapaceando o governo. Então, Park Geun-ja se apresentou. Park Geun-ja, a secretária quieta, me ligou uma noite, a voz mal acima de um sussurro, e perguntou se poderíamos nos encontrar em algum lugar privado. Nós nos sentamos em uma cafeteria do outro lado da cidade, onde ninguém nos reconheceria, e ela me contou tudo. Park se havia trabalhado para Tai-Hung por 9 anos. Ela havia visto o crescimento da empresa, assistido a ele encantar investidores e visto ele se transformar lentamente em alguém que ela não reconhecia. Ela havia visto as faturas fraudulentas. Ela havia processado as transferências bancárias suspeitas. Há 5 anos, a filha de Park-si passou por um divórcio terrível. O marido da filha era rico e levou tudo. Park-si assistiu sua própria filha sofrer enquanto um homem poderoso usava o sistema legal como arma. Quando Park-si viu Tai-Hung pedindo o divórcio, viu como ele falava de mim e de Haeun. Algo quebrou dentro dela. Ou talvez algo finalmente se curou. Ela me entregou uma pasta de 3 centímetros de espessura. Era tudo. Registros que Tai-Hung pensou terem sido deletados, e-mails que ele presumiu terem sumido para sempre. O rastro de papel completo de sua fraude, organizado cronologicamente. Perguntei a Park-si se ela entendia o que aconteceria quando isso viesse à tona. Ela perderia o emprego. Tai-Hung provavelmente tentaria processá-la. Park-si sorriu e disse que tinha 62 anos
e estava cansada de ser cúmplice em ferir pessoas boas. Algumas coisas importam mais do que uma pensão. Além disso, ela acrescentou, já havia se candidatado a um emprego no escritório de contabilidade do primo dela. Adrory Jung quase chorou quando viu os documentos de Park Si. Ela disse que este era o pacote de evidências mais bonito que já havia recebido. Agora tínhamos o suficiente para vencer o caso de divórcio 10 vezes. Mas mais importante, tínhamos o suficiente para desencadear investigações federais. Fraude fiscal, fraude eletrônica, desfalque de sócios. Tae-hun não ia apenas perder o divórcio. Ele ia perder tudo o que havia roubado. Preparamos 3 cópias do arquivo de evidências completo. Uma para o tribunal, uma que seria entregue anonimamente à Receita Federal e uma que chegaria aos escritórios dos sócios de Tae-hun 2 dias antes de nossa audiência final. Eles mereciam saber com quem estavam trabalhando. A audiência foi marcada para 7 semanas depois que Tae-hun pediu o divórcio. A juíza designada para o nosso caso era a juíza Kim Hae-soo, conhecida por ter tolerância zero para mentiras em seu tribunal. Tae-hun me ligou 2 dias antes da audiência. Ele parecia relaxado, até feliz. Ele disse que estava ansioso para finalmente deixar isso para trás. Ele mencionou que ele e Seo-yeon estavam planejando uma viagem para celebrar após a vitória dele. As Maldivas? Muito romântico, muito caro. Eu disse que apreciava o conselho. Desejei-lhe uma viagem segura e desliguei o telefone e ri até chorar. Ele não fazia ideia. Nenhuma ideia. O tribunal era menor do que eu esperava. A juíza Kim entrou e todos se levantaram. Ela parecia uma bibliotecária que tinha visto muita bobagem na vida e não tinha mais paciência. Eu gostei dela imediatamente. O Dr. Kwon apresentou o caso de Tae-hun primeiro. Ele pintou um quadro de um empresário de sucesso sobrecarregado por uma esposa instável que não contribuiu em nada para o casamento. Ele falou sobre a generosa oferta de acordo de Tae-hun. Ele expressou preocupação pela pobre Hae-un, que claramente precisava de um ambiente doméstico estável que só o pai poderia proporcionar. Ele usou palavras como errática e financeiramente irresponsável. Foi uma performance magistral, pura ficção. Então foi a vez da Adrory Jung. Ela começou com perguntas simples sobre nosso casamento, nossa casa, nossas finanças. Tae-hun respondeu confiante. Sim, a casa foi comprada durante o casamento. Sim. Estava apenas no nome dele. Não. A esposa dele não contribuiu para a compra. Ela não estava empregada na época. Adrory Jung assentiu pensativamente. Então, ela introduziu a prova A. Os registros bancários mostrando uma transferência de 230 milhões de KRW da minha conta pessoal para a imobiliária 8 anos atrás. O valor correspondendo exatamente à entrada da casa. A data correspondendo exatamente à data de fechamento. O sorriso de Tae-hun vacilou. Kwon se inclinou para sussurrar algo. As sobrancelhas da juíza se ergueram. Adrory Jung introduziu a prova B, documentação da herança de minha avó, mostrando a fonte desses fundos, rastreada claramente da conta dela para a minha, para a compra da casa. Uma casa para a qual Tae-hun alegou que eu não havia contribuído. A juíza perguntou a Tae-hun diretamente se ele tinha alguma explicação. Ele gaguejou algo sobre finanças conjuntas. Ela não parecia convencida. Então vieram as contas ocultas, prova C até J. Portfólios de investimento totalizando mais de 800 milhões de KRW. Contas abertas apenas no nome de Tae-hun em bancos dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Depósitos que coincidiam exatamente com discrepâncias em sua renda comercial declarada. Dinheiro que deveria ter sido divulgado como ativo conjugal. O rosto de Kwon mudou. A máscara de advogado confiante escorregou, revelando algo como pânico. Ele objetou repetidamente. A juíza o rejeitou repetidamente. Tae-hun não estava mais sorrindo. Ele estava olhando para os documentos como se pudessem pegar fogo. Adrory Jung introduziu os registros da empresa de fachada, as contas offshore, o padrão de transações que significava fraude em letras garrafais. Ela explicou calmamente que esses documentos também haviam sido fornecidos aos sócios do Sr. Kim, que estavam presentes no tribunal hoje. Ela acrescentou que a informação também poderia ser de significativo interesse para certas agências federais. Tae-hun se virou e viu seus sócios pela primeira vez. A cor sumiu do rosto dele. Um deles, um homem chamado Gregory, apenas balançou a cabeça lentamente. O desapontamento em seus olhos foi devastador. Kwon Hyung-sik pediu um recesso. Suas mãos estavam realmente tremendo. O lendário advogado estava se desfazendo. A juíza Kim negou o recesso. Adrory Jung introduziu a evidência do caso de Tae-hun. O carro que ele comprou para Seo-yeon.
o apartamento que ele alugou para seus encontros, as joias, tudo alegado como despesa comercial. Olhei para Seo Yeon. Ela não estava mais olhando para o telefone. Ela estava olhando para a saída. Instinto de sobrevivência finalmente entrando em ação. Ela saiu silenciosamente do tribunal, provavelmente percebendo que a viagem para as Maldivas não aconteceria. Eomyeon Kim ficou congelada em seu assento. O caderno ficou esquecido em seu colo. Essa não era a história que ela havia planejado contar às suas amigas. Tae-hun tentou falar. Ele disse que tudo eram mentiras, que eu havia fabricado evidências para destruí-lo. A juíza Kim o interrompeu. Ela disse que as pessoas mentiam para ela o tempo todo, mas a audácia de mentir de forma tão extensa, enquanto cometia fraude contra uma esposa, sócios e o governo federal simultaneamente, era genuinamente impressionante. E não de uma boa maneira. A sentença da juíza Kim foi tudo o que eu havia sonhado, e mais, custódia total de Haeun para mim. A casa, pela qual eu paguei com a herança da minha avó, transferida totalmente para o meu nome. 70% de todos os ativos conjugais, concedidos a mim, devido à fraude, contas ocultas e perjúrio de Tae-hun perante o tribunal, pensão alimentícia integral, calculada com base na renda real dele, não nos números falsos que ele havia declarado, despesas médicas para a Haeun cobertas completamente, e Tae-hun foi ordenado a restaurar seu plano de saúde imediatamente, retroativo ao dia em que ele a removeu. O homem que disse que queria tudo estava prestes a perder tudo. O homem que me mandou sair da casa dele agora era legalmente obrigado a sair da minha casa. Mas a decisão judicial foi apenas o começo do colapso de Tae-hun. A investigação federal começou em 3 semanas. Fraude fiscal não é algo que o governo leva na brincadeira, especialmente quando está documentada tão minuciosamente. Seus ativos foram congelados. Seu passaporte foi sinalizado. Seus sócios entraram com sua própria ação judicial. Desfalque de uma parceria é um assunto sério. Eomyeon parou de postar nas redes sociais. Seus amigos viram os documentos do tribunal, que eram de registro público. A história da caçadora de dotes não se sustentou bem, quando todos podiam ler sobre os 800 milhões de KRW de seu filho em contas ocultas e sua investigação federal em curso. Seo Yeon desapareceu da vida de Tae-hun aproximadamente 45 minutos após a decisão judicial. O carro foi confiscado 2 semanas depois. Eu não sei para onde ela foi e honestamente não me importo. Park Geun-ja se aposentou no prazo. Ela me enviou um cartão me parabenizando pela minha vitória, com uma flor prensada de seu jardim. Ela escreveu que sua filha havia chorado de alegria ao ler sobre o caso e que às vezes a justiça realmente vence. Eu emoldurei aquele cartão. Eu voltei a trabalhar. Acontece que contadores forenses que conseguem descobrir esquemas de fraude maciços estão em alta demanda. Meus 6 anos de habilidades dormentes acordaram prontas para o trabalho. A Eun e eu voltamos para nossa casa. Deixei-a escolher novas cores para o quarto dela, e ela escolheu roxo com estrelas prateadas. Adotamos um gato do abrigo. Ela o chamou de Biscoito, e ele dorme aos pés da cama dela todas as noites. A respiração dela está melhor agora. Tratamento regular, medicação adequada, um lar estável onde ela se sente segura e amada. Às vezes, conto a ela a verdade de maneiras apropriadas para a idade. Ele fez algumas escolhas erradas. Ele tem que lidar com as consequências. Nós vamos ficar bem. Algumas pessoas pensam que ser quieta significa ser fraca. Algumas pessoas confundem paciência com rendição. E algumas pessoas realmente deveriam prestar mais atenção à história de carreira de suas esposas antes de tentar roubar tudo o que elas têm. Minha avó costumava me dizer que o universo tem uma longa memória e um bom senso de timing. Eu nem sempre acreditei nela. Mas sentada na minha cozinha agora, observando Haeun brincar com biscoito no quintal da casa pela qual lutei, acho que talvez ela estivesse certa. A justiça nem sempre vem rápido, mas quando vem, vem completa. Se você está enfrentando uma tempestade, lembre-se, às vezes, sua maior fraqueza aparente é a sua arma mais escondida.